Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos vocês. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você está aqui para mais um dia nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Agradecemos pela tua companhia. Sinta-se bem, sinta-se à vontade, tá? Aqui você sabe, nós somos a Igreja Metodista em São Roque. Hoje, domingo, dia 7 de março de 2021. E como você sabe, primeiro domingo do mês, Igreja Metodista São Roque, temos a nossa Santa Ceia. Então eu te convido para hoje, a partir das 18 horas, cultuar juntamente conosco, tá bom? Seja bem-vindo, será muito bem-vindo também. Lembrando que os nossos cultos, eles são presenciais, pedimos que você se inscreva, né, para participar dos cultos presenciais. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene, sanitários e tudo mais, tá? E também temos a nossa transmissão pelo canal do YouTube, tá certo, pessoal? Te espero lá também no culto de hoje à noite. Quero deixar um abraço aqui, registrar e justificar a ausência do nosso primo Dirceu, nosso parceiraço aqui, né? Vazio aqui já há um tempinho, mas Dirceu tá se tratando, tá se recuperando e tá morrendo de vontade de voltar aqui pra gente trabalhar junto. Não é mesmo, primo? Tá, não tá? Então é isso. Um abraço, Dirceu, um abraço para você. Deus te abençoe, meu querido. E é logo, logo, tá? Bom, dito isso e sem mais delongas, semana passada nós encerramos a unidade 1 da nossa revista, né? A nossa revista que é Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência. E a unidade que nós encerramos, a primeira unidade de 3 que a revista traz para a gente, é o caminho da maturidade cristã. Estudamos 4 lições. E hoje nós vamos entrar, então, na unidade número 2. Essa unidade número 2, ela traz 6 lições para nós. E o tema dessa unidade número 2 é o tema, marcas de uma igreja madura. Certo? Ainda estamos sem a nossa revista, não temos nossa revista física, mas vamos que vamos trabalhando por aqui, tá certo? Estudando os temas que a lição traz para a gente, os textos bíblicos fundamentais, trazendo um estudo para a gente aqui, ok? Nessas 6 aulas, nós vamos então ter aí nessa segunda unidade, confesso que não sei se serão somente 6 aulas, tá? Porque a gente dá uma folhada aqui nos textos bíblicos, agora nós só temos os textos bíblicos, né? Mas a revista sempre traz uma riqueza de detalhes para nós, para a gente adentrar, para a gente estudar. E hoje então nós vamos estudar a lição número 5, tá bom? Nós temos os textos fundamentais, né? Os textos básicos então. Nós vamos estudar em Efésios, na lição número 5, que nós vamos estudar hoje, é Unidade na Diversidade. Gálatas vai nos trazer o assunto sobre crentes constantes. 1 Coríntios nós vamos estudar Maturidade e Tradição. Vamos conversar um pouquinho a respeito da ceia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, nós vamos conversar e falar um pouquinho a respeito dos mistérios da vida. Os mortos ressuscitarão? Nós seremos arrebatados? Então, nós vamos estudar esse tema na lição lá mais para frente. Em 2 Timóteo, a lição número 5 dessa unidade, vocação. Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Qual é o nosso chamado? E a lição 6, então, dessa segunda unidade, a 6ª lição, em Romanos, Igreja, dons espirituais, Igreja, corpo de Cristo, tá certo? Então, hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a epístola que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Esta carta, essa epístola escrita para Éfeso, provavelmente ela é, dentre as cartas que Paulo escreveu, dentre as epístolas que ele escreveu, a mais clara exposição do Evangelho dentre todas as epístolas que ele escreve. Ele vem e fala para a gente assim, categoricamente, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e não por méritos humanos ou por consequência de fazermos boas obras, tá? Não que nós, cristãos, não façamos boas obras. Afinal de contas, Deus nos criou para esse fim, para fazermos boas obras. Mas as obras, elas não são, em primeiro lugar, elas não são exigências para que nós sejamos aceitos por Deus, e nem tampouco as obras serão as provas de que Deus nos aceita porque nós fazemos isso ou aquilo. Dá para entender isso? Não são exigências e nem são provas para que Deus nos aprove e fale, legal, você fez, parabéns, tal que. Ok, Dário, então, mas por que as boas obras? Segundo Paulo, as obras elas são o resultado e elas são a prova
de que nós fomos salvos e não é a condição para sermos salvos. Dá para entender? Você é salvo em Jesus Cristo, você se arrepende, você muda de vida, você se converte, sua vida dá uma guinada, dá uma volta de 180 graus. A partir daquele momento, Cristo é o seu alvo, é o seu motivo de vida. A obra, a boa obra, é consequência disso que você passa a viver a partir daquele instante, tá certo? Você não faz boas obras para chegar na sua salvação. Você faz boas obras porque você recebeu já a salvação do Senhor, tá certo? É importante que você leia os textos que nós citamos e deixamos aqui registrados para vocês. Nós vamos ler alguns deles, mas a maioria deles nós só vamos citar e deixar aqui para você ler, tá bom? É importante que você leia para você entender. E isso que nós falamos agora, então, né? E que Lutero resume na questão de forma bem sucinta, não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. Ou seja, nosso coração estiver colocado naquilo que fazemos, nós esquecemos que o galardão, que o mérito maior, foi de Jesus, que morreu na cruz por nós, tá bom? Afinal, nós somos salvos pela graça. Efésios 2, versículo 8. Leia lá depois para a gente. E a graça de Deus, ela é a fonte da salvação. Se a graça é a fonte da salvação, a fé é o meio para nós alcançarmos essa salvação e não a causa para nós alcançarmos. A salvação, ela não provém dos esforços das pessoas. A salvação, ela é fruto da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus para com a gente, para com o ser humano, tá? Na verdade, Deus é quem nos salva. Do Senhor vem a salvação. Leia lá Jonas 2, 1 a 9, versículo 9, principalmente, onde está escrito isso, que do Senhor vem a salvação. E esse verbo, né, nós somos salvos pela fé, que está lá em Efésios 2, versículo 8, participa do verbo salvar, que está escrito lá salvos. Nessa passagem, ela indica, então, como eu já disse, que Cristo já morreu, que a salvação do cristão já aconteceu no passado. Quando Jesus, então, o que ele faz? Ele morre na cruz por nós, para nos resgatar de todo o pecado. Tá bom? Por isso, a nossa salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente, ela é de graça, ela não tem preço para nós. Por que não tem preço? Porque o preço já foi pago por Jesus Cristo. Amém? Não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. E quanto nós temos aprendido isso nesses tempos. E quanto o pastor Eduardo tem insistido nisso. Queridos, você não precisa fazer nada. A salvação já está pronta para você. Você não precisa ficar esperando as suas bênçãos acontecer. Você tem que ter atitude para ir buscar, agarrar a bênção que o Senhor já deixou para você, para a sua vida. Tá certo? Glória a Deus por isso. Algumas pessoas, alguns autores, alguns estudiosos sugerem que o dom de Deus ele modifica a palavra fé nesse versículo. Portanto, Paulo ele estava dizendo que nem nossa fé em Deus, nem nossa fé em Deus, que permite que tomemos parte da nossa vida, provém de nós mesmos. Ou seja, a própria fé ela é de Deus para nós. Tá certo? Ela também é um dom, ou seja, a nossa fé também é um dom. Por isso ninguém pode orgulhar-se da sua condição de membro do corpo de Cristo. Lembra que Lutero falou? Lutero disse assim, não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. É isso, tá, pessoal? Recebemos tudo do nosso Pai misericordioso e bondoso. Beleza? Vamos lá. O texto base para a nossa lição, quiser deixar aberto aí, Efésios 2, versículo 11 até o versículo 22. Não vamos ler agora não, vamos ter um momento daqui a pouco para a gente ler. Mas vamos lá. Cada pessoa tem um ritmo preferido. Cito sempre aquilo que nós estudamos recentemente. Crescer não é preciso. Mas como crescer não é preciso, nós vivemos num processo crescente de maturidade cristã. Crescer não é preciso, reforço, porque nós não somos robôs, nós somos máquinas que programadas efetuam tudo no seu tempo, na sua ordem, direitinho, bonitinho, dentro daquele espaço de tempo e tudo mais. Cada um de nós cresce de maneiras diferentes. Então, crescer não é preciso no sentido de crescer não é um negócio exato, lógico, tá? Mas crescer é preciso, crescer é necessário, desenvolver a nossa salvação é necessário. Então, cada pessoa tem um ritmo preferido. E essa preferência, que é pessoal, que é personificada, ela acaba acontecendo na vida das pessoas por 3 fatores. Primeiro, devido à personalidade de cada um. Se a personalidade ela é característica de uma pessoa, tá? Devido aos seus dons, aos seus talentos, aquilo que ela tem
pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado, pode ser melhorado, pode ser colocado à disposição do Senhor. E devido às suas experiências. Quanto mais eu tenho tempo de vida, mais experiência eu carrego, mais coisas eu posso fazer e perceber. Percebe que esses 3 fatores que diferem as pessoas, eles são individuais, eles são pessoais. Personalidade, dons, talentos e experiências. Tá? Por mais que eu veja alguém, por mais que eu me espelhe em alguém, eu não tenho a personalidade da pessoa. Eu não tenho o dom, o talento que ela tem. Eu posso aprender, eu posso experimentar e fazer experiência e tentar melhorar. Eu posso ter as minhas experiências, mas não são as mesmas da outra pessoa. Então, esses fatores, eles são diferentes pessoas, eles são individuais, são pessoais. Cada um tem o seu. Beleza? Seguindo aqui, então. Muitos indivíduos, muitas pessoas, têm dificuldades com certos ritmos, seja para eles, seja para entender o ritmo das outras pessoas, que são simplesmente diferentes dos seus. Nesse caso, o apóstolo Paulo ele recomenda à igreja em Éfeso que nós precisamos ter a habilidade de mudar a nossa postura, nossos procedimentos, nossas atitudes, mudar as nossas condutas, segundo, em primeiro lugar, a direção que Deus nos dá, mudar conforme somos orientados por Deus, pelo Espírito Santo, e também, segundo, a necessidade. Se somos experientes, temos as nossas aptidões, temos nossos dons, vamos mudar a nossa postura segundo a necessidade. Ou seja, isto é, quando a situação me requer, ou quando a situação requer de mim uma mudança de atitude, de conduta e de procedimento, tá bom? Essa mudança de postura ou de direção, ela requer de cada um de nós capacitação e discernimento. Legal, Dário. O que é então capacitação e discernimento? Capacitação nada mais é do que aquilo para que nós temos habilidade, aquilo para que nós temos aptidão. Então, capacitação é aptidão, é habilidade, habilitação, ok? E discernimento, Dário, o que é? Discernimento já é um pouquinho mais complicado, ou seja, discernimento é a capacidade de cada indivíduo de compreender situações e de separar o certo e o errado. É discernir. Posso, não posso, vou, não vou, devo, não devo, faço, não faço. E também discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, não com rompantes. Com rompantes não fazemos nada, tá certo? Eclesiastes 3, eu peço para que você leia depois, né? Conhecemos esse texto, fala sobre o tempo, que nós temos há tempo para tudo debaixo do céu. E nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que existe tempo para tudo. Mas também necessitamos saber qual é, e em cada momento, o tempo para cada ação que nós vamos desenvolver. Seja essa ação individual, seja essa ação em conjunto, seja essa ação como família da fé, ou seja essa ação num determinado grupo, tá certo? Então, devemos saber qual é, em cada momento, o tempo para cada ação. Beleza? E o livro de Eclesiastes, que eu peço para que você leia, né, o Eclesiastes capítulo 3, ele nos ensina que nós só temos, que nós só dispomos, ou seja, só está à nossa disposição o tempo presente, o agora, tá certo? Para nós agirmos. E só podemos fazer uma coisa nesse tempo presente. Eu não posso voltar a 2 minutos atrás e fazer aquilo que eu não fiz. Eu não posso ir para frente no tempo e falar, daqui a meia hora eu vou fazer tal coisa. Pode ser que dê certinho, eu consiga fazer. Eu posso planejar, mas eu não posso ter a certeza de que isso vai de fato acontecer. Então, o Eclesiastes ensina que nós só dispomos, só está à sua disposição o tempo presente para agir. E só podemos fazer aqui uma coisa em seu tempo. Uma coisa em cada tempo. Tá certo? Não dá para dirigir e falar no celular e digitar no celular. Opa! Você está dizendo que você consegue? Parabéns. Bem irônico esse parabéns, tá? Eu quero deixar aqui muito bem registrado, com muitas exceções honrosas, as mulheres que conseguem fazer várias atividades, várias coisas ao mesmo tempo. E aqui, parabéns meninas, porque vocês são maravilhosas e conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? Sobre essa questão de discernimento dos tempos, né, vale a pena ver uma palavra, uma devocional que o bispo João Carlos Lopes
escreveu, eu deixo aqui o endereço para vocês, para que você veja, tá? Conhecedores dos Tempos. E essa devocional, essa meditação do pastor, ela está fundamentada no texto de 1 Crônicas 12. Leia também 1 Crônicas 12, todinho para você entender essa devocional depois, tá bom? E nesse texto de 1 Crônicas, eu não vou falar da devocional do pastor Bispo João Carlos Lopes, ele falou, né? Óbvio, você vai ler, você vai procurar, ela vai se inteirar, mas nesse texto de 1 Crônicas, eu queria que você atentasse para o versículo número 33, quando dá a apresentação, obviamente Israel vai à guerra, vai sair à luta, e várias tribos se apresentam, seus homens de guerra, aqueles homens fortes, muitos homens. Mas a tribo de Issacar, quando eles se apresentam, tem um detalhe muito pertinente ali, que acontece, que é citado ali, né? Como existe tempo para tudo, nós necessitamos saber qual é e o que fazer com ele em cada momento. E eu diria que nós precisamos ser como os filhos de Issacar, discernindo os tempos. E conforme a orientação bíblica, né? O texto do versículo 23 de 1 Crônicas 12, conhecendo os momentos que devemos agir e a maneira de como nós vamos fazer, de como nós vamos agir. Tá certo? Como é que você consegue tudo isso? Debaixo da orientação do Senhor, debaixo da instrução do Espírito Santo agindo em você. Tá bom? Então nós precisamos ser como os filhos de Issacar. Também existe, e acho que aqui a gente vai conseguir entrar mais diretamente no tema da nossa aula, em diversos momentos da nossa vida, a opção de nós assumirmos posturas, de tomarmos atitudes e de tomarmos alguns procedimentos de forma coletiva, em grupo, juntos, como equipe. Eu quero ler para vocês, Atos 20, versículo 4 apenas. Diz assim, Atos 20, versículo 4. Paulo, uma das suas viagens. Aqui Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Por que eu estou lendo esse versículo 4 que parece um texto sem contexto? Só para dizer o seguinte: alguns momentos da nossa vida nós vamos ter que tomar atitudes e procedimentos de forma coletiva, em grupo, como igreja, como liderança da igreja que seja, como uma sociedade da igreja, ou como uma classe de escola dominical, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. As decisões terão que ser em comum, pelo menos para a maioria das pessoas. E como igreja nós ficamos muito tranquilos com relação a isso, porque além de democrática, a nossa igreja é uma igreja conciliar, ou seja, nós conciliamos os assuntos, ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando, tá certo? Então, Atos versículo 4 do capítulo 20, Paulo não estava só, Paulo nunca estava sozinho, tá? Mesmo quando ele foi preso, Paulo sempre esteve com alguém. Beleza? Feita esta introdução, ou estas introduções que nós estamos falando agora, né? Nós falamos daquilo que nós chamamos da essência da salvação, ou seja, a graça e a fé. Então nós podemos agora avançar para o texto motivo do nosso estudo de hoje, que é Efésios, capítulo 2, versículos 11 até o versículo 22. Vamos ler. São 13 versículos, 12 versículos, Efésios 11, 22 do capítulo 2. Vamos lá? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, a circuncisão. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, Ele, o sangue de Cristo, Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, se reconciliasse, ambos em um só corpo, com Deus,
por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Versículo 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, ambos, judeus e gregos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Nele, em Jesus, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22. Nele, em Jesus, também vocês, homens e mulheres de Éfeso, estão sendo edificados em conjunto para serem morada de Deus no Espírito. Carta escrita à igreja em Éfeso. Carta escrita para os gregos, para os da Ásia, ou seja, para o povo não judeu, tá certo? E você percebe que a carta começa, versículo 11, nessa versão que eu li aqui, que é a versão Nova Almeida atualizada, com a palavra portanto. E na Bíblia RA, na Almeida, revista atualizada, ele começa assim, versículo 11. Portanto, também. Em alguma outra versão que eu li, estava por isso. Quer dizer, a palavra por isso, a palavra portanto, essas palavras elas nos remetem a compreender os versículos anteriores. Nós já falamos um pouquinho. Versículo 8 aqui. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Então, por isso, né, se referindo aqui atrás, essa introdução sobre esse pedaço, ok? Reforçando. Se a gente pudesse fazer um resumo dos versículos de 1 a 10, diríamos que o que Paulo ensinou é que a salvação de cada judeu e de cada gentil se dá pela graça por meio da fé. Esse é um resuminho. E na segunda metade do capítulo 2, que é o nosso texto para hoje, versículos 11 a 22, ele ensina como é formado o novo e santo templo de Deus, com judeus e gentios conjuntamente, unidos na igreja, cujo fundamento na igreja, a pedra angular, é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo. E isso é comunicado fortemente pelos apóstolos, fortemente pelos discípulos, fortemente pelos profetas, tá bom? Então, uma vez que o sinal da aliança abrâmica era a circuncisão, os judeus, obviamente e orgulhosamente, se referiam a si mesmos como os da circuncisão. Nós praticamos esse ato, essa lei, tá certo? E de um modo muito menos delicado, né, eles chamavam os gentios de os da incircuncisão, ou os incircuncisos, tá bom? Paulo fez uma descrição, nós lemos o texto aqui, se você quiser botar seu dedinho depois, versículo número 12. Versículo número 12. Paulo faz aqui uma descrição da triste condição vivida pelos não-judeus. Ele fala, ou descreve, melhor dizendo, no versículo 12, 5 características de uma pessoa sem Jesus, que era a condição que vivia os gregos. Sabe que lá era Deus para lá, Deus para cá, Deus disso, Deus aquilo, tá certo? Então Paulo vem e vai para as suas viagens missionárias para pregar, para evangelizar e falar do Deus uno e do Deus trino, o único Senhor e soberano Deus e o Deus Salvador, Deus Jesus Cristo, e a partir daquele instante o Espírito Santo de Deus que habitaria nas pessoas. Então vem comigo aí, no capítulo 2, versículo 12. As 5 características de uma pessoa sem Jesus. Consequentemente, uma pessoa que ainda não tinha perspectiva de vida eterna. Elas estavam sem Cristo. Elas estavam, segundo Paulo, separadas da comunidade de Israel. Eram pessoas estranhas, eram estranhos ou alienados das promessas da aliança de Abraão. Elas não tinham esperança e a 5ª característica, elas viviam sem Deus no mundo. Eles não tinham esperança, pois não havia sido estendido a eles uma relação baseada em uma aliança. Veja bem, relação baseada na antiga aliança, na aliança abrâmica e mais tarde na aliança com Moisés, a aliança conhecida como lei mosaica. No entanto, essa antiga aliança,
ela é sobreposta, ela é não substituída, porque ela não perde o seu vigor de lei moral, mas ela é sobreposta por uma aliança muito maior, a nova aliança em Jesus Cristo. E Jesus cria, então, uma nova relação entre Deus e os homens através do seu próprio sacrifício, o que nós chamamos de nova aliança. Essa parede da separação que Paulo está escrevendo aqui aos gentios de Éfeso, essa parede da separação que estava no meio de judeus e gentios era retratada de forma clara. E se a gente for olhar para o templo, eu vou deixar uma foto aqui para você dar uma olhada, era mesmo uma parede que separava o átrio dos judeus do átrio dos gentios no templo. E é com essa parede que Paulo compara a lei judaica, ou seja, com um muro que provocava a divisão entre judeus e gentios, isolando-os no recinto mais sagrado do templo. Os não-judeus não podem estar em qualquer lugar. Havia um lugar específico, que era chamado de pátio dos gentios. Foi assim que esse sentimento, oriundo da lei mosaica, da circuncisão, materializou-se em separações físicas, em bloqueios, em brigas, e eles, no interior do templo, não podiam estar juntos. Um muro restringia os gentios de adentrar no espaço mais sagrado. Entrar ali, para os gentios, nem pensar. Os gentios estavam, na época, autorizados a entrar e permanecer apenas na parte externa da área delimitada do Templo de Jerusalém. Estudando um pouquinho, buscando alguns registros, a gente viu que essa grande área pavimentada em volta do templo e seus átrios internos eram delimitados por uma coluna dupla de pilares de 10 metros de altura. Os gentios eram fisicamente proibidos de acessar os pátios internos do templo por uma barreira de 1,40 m de altura. Tá, não é muito alta. 1,40 m de altura não é muito alta, você pode pular. Não, esse era o muro da inimizade que Paulo cita no versículo 14, que estava separando. Obviamente ele está falando de dentro do templo, porque para aquela época Deus estava habitava no templo, tá certo? E essa área, o perímetro dessa área total era de 900 metros quadrados, tá bom? Esse pátio externo também era chamado, ou também chamado, de pátio dos gentios, como já dissemos, e segundo o historiador judeu Flávio Josefo, além da parte física, que já era um obstáculo de separação, uma parede de 1,40 m, um muro de 1,40 m de altura, havia no pátio dos gentios um punhado de avisos, de orientações pedindo para que os gentios não entrassem, tá certo? Havia um punhado de avisos. 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios para que não entrassem, que não ultrapassassem o pátio, pois se entrassem no templo, no átrio do templo, se o fizessem, receberiam como castigo a morte súbita e imediata. A construção, do templo era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares em distâncias equidistantes, iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza, anunciando em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Esse muro divisor teve grande significado para Paulo, que foi preso em Jerusalém por, aí supostamente, ele levar um gentio para o pátio interno do templo. Eu quero que você leia, então, para entender essa história de supostamente Paulo ter levado um gentio para o pátio, Atos 21, 16 a 30. Embora em Jerusalém, embora Paulo fosse cidadão romano, Paulo fosse judeu, ele respeitava as leis. Ele ainda respeitava as leis, ele não as desobedecia. Ele sabia que no templo não podia entrar um gentio. Ele estava lutando contra isso naquela época. Mas jamais ele desobedeceria uma lei judaica, mesmo não concordando com ela. Tá certo? E, além de tudo, não só por ele queria que houvesse unidade, mas principalmente para proteger os gentios, porque ele sabia da condição de que seria castigado, morto, espancado até a morte aquele que desobedecesse essa lei.
Então, você vai ver o nome de Trófimo aí. Você vai entender que Paulo não levou ele para dentro do templo, tá bom? Ele foi simplesmente acusado indevidamente, ou foi devidamente acusado como uma pessoa que descumpriu a lei. Isso não foi verdade, tá? Então, leia Atos 21, 16 a 30 para entender isso. Paulo e outros cristãos judeus reconheciam que Deus havia anteriormente residido no templo. Era o lugar de adoração. Era o lugar de encontro das pessoas. Era o lugar onde Deus se apresentava. Era o lugar onde o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrava, fazia expiação dos pecados e as pessoas ali se entregavam ao Senhor. Paulo reconhecia isso. Tá? Mas também Paulo entendia que agora havia entrado na humanidade, havia entrado para a humanidade a pessoa de Jesus, o Messias, e que a partir desse instante uma nova lei deveria ser escrita, uma nova aliança havia de ser formada, tá? Para que isso acontecesse. E a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição haviam, para Paulo, na verdade, rompido, quebrado, derrubado, destruído esse muro divisor, efetuando, através da sua morte, sacrifício de morte na cruz, efetuado uma união espiritual entre judeus e gentios. E como resultado disso tudo, Paulo sabia que a partir desse sacrifício todas as pessoas tinham acesso garantido a Deus, por meio da fé salvadora em Jesus Cristo. Como que eu obtenho salvação? Pela fé. Como vem a fé? Pela palavra. Como vem a palavra? Se alguém me prega. Como ouvir se não tem quem pregue? Então, nós somos aqueles responsáveis por salvar as pessoas, tá certo? Creia em Jesus e será salva tu e tua casa, tá? Paulo afirmava com segurança, então, que o Evangelho de Cristo baniu esse sentimento de inimizade para bem longe. E Jesus, então, cria um povo novo, composto de gentios e judeus. Que povo é esse? A Igreja do Senhor, o Atos 29, você e eu, Igreja de Deus. A história fala pra gente que parece que não houve em Jerusalém, não houve no templo vontade por parte dos judeus de que essa união acontecesse já àquela época. Que a igreja formada por gentios e judeus fosse uma realidade para aquela época. Como é que você está dizendo isso, Dário? Como não houve esse discernimento, lembra que eu falei discernimento aqui, voltando um pouco para trás aqui, discernimento, né? Como não houve esse discernimento por parte dos judeus, né? Ou seja, eles não compreenderam a situação, que era um momento novo de uma nova aliança de sangue de Jesus, que Jesus veio no tempo, na plenitude do tempo, quando tudo estava preparado para ele, quando os maiorais do templo não entenderam isso, quando não houve a capacidade deles de avaliarem as coisas com bom senso, com clareza, como não houve então esse discernimento por parte deles, entende-se que foi para que se consolidasse essa doutrina da união dos povos, que Jerusalém foi então destruída no ano 70 depois de Cristo, e assim também nessa ocasião o próprio templo foi aniquilado com todas as suas segregações, com todas as suas divisões, com todas as suas diferenças, né? Leia lá a profecia de Jesus, Mateus 24, versículo 1 e 2, você vai ver isso daí. Que, como eu disse e eu reforço aqui, assim e com isso, de todas as nações, tribos e línguas, o Senhor fez um povo único e exclusivo, que é a Igreja de Jesus. Meus queridos, meus lindos, semana passada a gente abusou um pouco no tempo, né? Essa aula ficou um pouco extensa, eu sei que é uma dificuldade da gente ficar ouvindo uma aula muito extensa. Então a gente tinha um acordinho aqui entre nós, né? Entre a liderança de não fazer uma coisa muito extensa, uma aula muito extensa, um vídeo muito longo, para que a gente pudesse ler, ver de novo, anotar, fazer pergunta, tá? Trazer dúvidas para a gente. Eu vou dividir essa aula em dois tempos para a gente, tá bom? Vocês me permitam isso. Então a gente vai parando por aqui. Semana que vem nós vamos entrar, continuar no estudo de Atos 2, 11 a 22. Tomara que com a nossa revista em mãos, para a gente pegar mais subsídios da revista, tá?
porque hoje nós estamos fazendo um estudo bíblico em Efésios. Mas tomara que a nossa revista ela chegue na semana que vem para a gente estudar. A gente vai partir, então, do versículo 15 em diante. Mas guarda no seu coração Atos 2, 11 a 22, para que a gente volte a trabalhar na semana que vem. Tá bom? Podemos ficar assim? Semana que vem a gente volta, deixa um gostinho aí de quero mais para nós, para a gente estudar e voltar nesse tema. Tá bom? Pode ser assim? Ainda bem que você concordou. Obrigado então pela tua companhia, Deus seja contigo, fiquem na paz, fiquem com Deus, um beijo grande, beijo de seu, beijo meu primo, boa recuperação aí, força, Deus é contigo, Deus é conosco. Até a próxima, sempre com a graça de Deus. Um beijo, lindos. Tchau.